Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado e amado. Irmãos e irmãs que estão nos assistindo pelo Facebook da paróquia, o nosso carinhoso boa noite. Rezemos nesta Santa Missa pelas intenções do Santo Padre, o Papa Francisco, pelas intenções do nosso Bispo diocesano, Dom Gilberto. Rezemos por todos os sacerdotes, em especial pelo nosso Padre Reginaldo. Rezemos pelas intenções da Santa Igreja. Rezemos pelas nossas comunidades, em especial pela comunidade Moura e comunidade Baixio Grande. Rezemos pelas famílias, para que reine a paz em cada lar. Rezemos pelos jovens, para que encontrem o caminho do bem. E rezemos também pelos nossos idosos, para que sejam bem acolhidos. Rezemos pelos movimentos e pastorais da nossa paróquia. Rezemos por todos os enfermos, para que encontrem o conforto e a esperança na misericórdia de Jesus. Rezemos pela nossa irmã Maria de Lourdes de Sales, que acabou de sair de uma cirurgia. Que o Senhor Jesus o abençoe a sua recuperação. Rezemos também pela recuperação do nosso irmão Lucas e pela recuperação e saúde da nossa irmã Liduína Teresa. Rezemos pelos nossos irmãos, pela alma da nossa irmã Vicência Moreira de Menezes, pelas almas do purgatório e pela alma do Monsenhor Ágil Moreira, 1 ano de vida eterna. Celebramos a memória de Santo Antônio, grande servo de nosso Senhor e eloquente pregador da palavra de Deus. Seja fecunda em nossa vida a intercessão de Santo Antônio, a fim de amarmos Jesus e sua igreja como ele os amou. Iniciemos a Santa Missa com o canto inicial. Alegre vamos à casa do Pai, e na alegria cantar seu louvor. Em sua casa somos felizes, participemos da ceia do amor. A alegria nos vem do Senhor, seu amor nos conduz pela mão. Ele é luz que ilumina o seu povo, com segurança linda salvação. Alegre vamos à casa do Pai, e na alegria cantar seu louvor. Em sua casa somos felizes, participamos da ceia do amor. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Que a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor do Pai e a comunhão do Espírito Santo estejam convosco. Bendito seja Deus que nos reuniu no amor de Cristo. No início desta nossa celebração eucarística, peçamos a conversão do coração, fonte de reconciliação e comunhão com Deus e com os irmãos e irmãs. Confessemos os nossos pecados. Confesso a Deus Todo-Poderoso e a vós, irmãos e irmãs, que pequei muitas vezes por pensamentos e palavras, atos e omissões, por minha culpa e em tão grande culpa. Peço à Virgem Maria, aos anjos e santos, e a vós, irmãos e irmãs, que rogueis por mim a Deus nosso Senhor. Senhor, tende piedade de nós. Senhor, tende piedade de nós. Cristo, tende piedade de nós. Cristo, tende piedade de nós. Senhor, tende piedade de nós. Senhor, tende piedade de nós.
Que Deus Todo-Poderoso tenha compaixão de nós, perdoe os nossos pecados e nos conduza à vida eterna. Amém. Oremos. Queremos rezar hoje especialmente pelos que são devotos de Santo Antônio, lembrando a comunidade do Baixio Grande, que tem Santo Antônio como padroeiro, a minha comunidade lá em Crato, comunidade de Santo Antônio e tantas outras espalhadas por aí. Deus eterno e todo-poderoso, que deste Santo Antônio ao vosso povo como insigne pregador e intercessor em todas as necessidades, fazei-nos por seu auxílio seguir os ensinamentos da vida cristã e sentir a vossa ajuda em todas as provações. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade do Espírito Santo. Amém. Leitura do primeiro livro dos Reis. Naqueles dias, o profeta Elias partiu dali e encontrou Eliseu, filho de Safate, lavrando a terra com 12 juntas de bois, e ele mesmo conduzia a última. Elias, ao passar perto de Eliseu, lançou sobre ele o seu manto. Então Eliseu deixou os bois e correu atrás de Elias, dizendo: Deixa-me primeiro ir beijar meu pai e minha mãe, depois te seguirei. Elias respondeu: Vai e volta, pois o que te fiz eu? Ele retirou-se, tomou a junta de bois e os imolou. Com a madeira do arado e da canga, assou a carne e deu de comer à sua gente. Depois levantou-se, seguiu Elias e pôs-se ao seu serviço. Palavra do Senhor. O Senhor é a porção da minha herança. O Senhor é a porção da minha herança. Guardai-me, ó Deus, porque em vós me refugio. Digo ao Senhor, somente vós sois meu Senhor. Ó Senhor, sois minha herança e minha taça. Meu destino está seguro em vossas mãos. O Senhor é a porção da minha herança. Eu bendigo o Senhor que me aconselha, e até de noite me adverte o coração. Tenho sempre o Senhor ante meus olhos, pois se o tenho a meu lado, não vacilo. O Senhor é a porção da minha herança. Eis porque meu coração está em festa, minha alma rejubila de alegria, e até meu corpo no repouso está tranquilo, pois não há vez de me deixar entregue à morte, nem vosso amigo conhecer a corrupção. O Senhor é a porção da minha herança. O Senhor é a porção da minha herança. Tua voz.
está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo disse Jesus aos seus discípulos: Vós ouvistes o que foi dito aos antigos: Não jurarás falso, mas cumprirás os teus juramentos feitos ao Senhor. Eu, porém, vos digo: não jureis de modo algum, nem pelo céu, porque é o trono de Deus, nem pela terra, porque é o suporte onde apoia seus pés, nem por Jerusalém, porque é a cidade do grande rei. Não jures tampouco pela tua cabeça, porque tu não podes tornar branco ou preto um só fio de cabelo. Seja o vosso sim, sim, e o vosso não, não. Tudo o que for além disso vem do maligno. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Caros irmãos e irmãs, sem dúvida, o tema da liturgia de hoje é a vocação. A vocação que tem Deus como fonte. Deus é a fonte de todas as vocações. E elas são diversas. Mas a liturgia nos trata mais especificamente da vocação, no chamado de Deus para a vida religiosa, para a vida de missão, para a vida doada pela causa do reino. E não é à toa que hoje, justamente hoje, dia 13, celebramos a memória de Santo Antônio, que alguns chamam de Pádua, outros de Lisboa. Santo Antônio de Lisboa, porque nasceu em Lisboa, mas de Pádua, porque aí exerceu sua missão e aí morreu e foi sepultado. Um grande vocacionado de Deus, que logo cedo na sua vida entrou para a vida religiosa e também cedo tornou-se sacerdote. Depois se destacou como um grande pregador do Evangelho. E é tanto que depois da sua morte, o seu corpo se decompôs no seio da terra, mas a sua língua não. Ainda hoje está intacta, na basílica que leva o seu nome, para a prova de que aqueles que gastam a sua língua, a sua boca para falar de Deus, do Evangelho, Deus também concede a recompensa. Santo Antônio teve uma vida curta. Ele morreu aos 36 anos de sua vida. Foi uma vida consideravelmente curta, mas intensa na missão e na pregação do Evangelho. E não é à toa que o mundo inteiro tem devotos de Santo Antônio. É um dos santos mais populares, mais seguidos na fé, como devoção, à semelhança de São Francisco, com quem também Santo Antônio teve contato na sua missão. E uma das coisas que inspirou Santo Antônio na missão como pregador do Evangelho foi justamente ver os corpos dos primeiros mártires da ordem franciscana. Ele, vendo que esses tinham sido mortos, derramado seu sangue por causa da fé do Evangelho, ele se entusiasmou para a vida de missão, para a vida na pregação, porque via que os justos eram mortos por causa da justiça, por conta dos injustos.
Só quem compreende Deus e o chamado de Deus e a lógica do reino se encanta por uma vida assim, doada pela causa do reino, para o serviço do reino. E foi assim que ele então levou sua vida de frade, dedicada especialmente à pregação do Evangelho, a pregação da palavra de Deus. E com esta sua pregação, com as suas palavras, ele pôde converter muitos, chamar muitos para o reino de Deus, inclusive muitos hereges, muitos incrédulos, que vendo o seu testemunho, a autoridade da sua pregação, a coerência da sua vida religiosa dedicada ao reino, então se converteram e aderiram à fé cristã também. Então, Santo Antônio é um grande vocacionado de Deus. É esse que, ouvindo o chamado de Deus, de fato, foi radical no seguimento. Não se tornou Marte, não foi Marte, mas a sua vocação tem inspiração no derramamento de sangue dos mártires. Lá na primeira leitura nós vemos uma prefiguração dos santos que agem na qualidade de profetas no tempo contemporâneo, como Santo Antônio e tantos outros, que agindo na condição de anunciador do reino, não deixa de ser também profeta, porque todo missionário, todo anunciador do reino tem que agir como profeta. Se não age como profeta, não é verdadeiro missionário de Cristo. A primeira leitura nos mostra o chamado de Eliseu. Esses dias anteriores nós vínhamos refletindo sobre a missão exercida pelo profeta Elias. Mas tudo passa. E Elias começa a sentir que o seu tempo está terminando. Então é preciso chamar outros para que possa seguir, para que possa aprender com ele e do próprio Deus a vida de missão profética. Os dois vão caminhar juntos durante o tempo ainda, quando Eliseu nós vemos que ele está a trabalhar. Era um homem simples que cuidava de juntas de boi, 12 juntas de boi. E quando Elias passa e faz o convite para a missão, ele pede para primeiro ir encontrar seus pais, sua família, como que se despedir. Pede um tempo, tem a certeza de que quer seguir nesta missão, mas pede um tempo para estar com a sua família, para se despedir. E Elias concede, dizendo: vai, mas volta. E é o tempo que ele tem para se desfazer um pouco daquilo de material que tinha, quando mata bois para fazer uma festa e oferecer às pessoas necessitadas, e às pessoas certamente com que trabalhavam e que conviviam com ele. Então, escuta o chamado de Deus através do profeta e não hesita em responder, em seguir o Senhor, em abandonar aquela vida de profissão, de cuidar do rebanho, de estar com sua família, para assumir a condição de profeta no reino de Deus. Ele é realmente decisivo nesse sentido. E percebemos que
aquele que Deus usa para que o chame, Elias, é um pouco tolerável com esse chamado, né? É um pouco tolerável quando permite que ele vá à sua família para se despedir, quando pede um tempo. Mas, mesmo assim, nós vemos que ele é radical no desprender-se daquilo que tinha, dos seus bens, dos seus bois, da sua profissão, da sua família, para seguir o Senhor. No Evangelho nós vamos ver que Jesus é mais radical quando faz um chamado. Alguém que diz, Senhor, eu te seguirei. Jesus diz que os ninhos, os pássaros têm seus ninhos, as raposas têm suas tocas. O Filho do Homem não tem onde reclinar a cabeça. E quem quiser segui-lo tem que ter esta disponibilidade, este desprendimento da vida para saber que a casa, o lugar é a missão, é o reino. E quando alguém, diante do chamado que Jesus faz para a missão, pede para se despedir do Pai, Jesus vai dizer, deixe que os mortos enterrem seus mortos. Quando chama um segundo que pede para ir se despedir da família, Jesus vai dizer, quem põe a mão no arado e volta atrás, não é digno do reino de Deus, né? Nós vemos que o chamado de Cristo, a exigência que ele faz para o seu seguimento é mais exigente. Isso não quer dizer que a pessoa tenha que abandonar a família no sentido negativo. Não é. O autor sagrado, e aqui Mateus no Evangelho está querendo dar ênfase justamente às exigências para a condição do discipulado, né? Para se assumir o seguimento a Jesus. É preciso ter a capacidade de disposição, de desprendimento, de coragem. Não se pode pensar um missionário, um evangelizador que não tenha coragem, que não tenha a capacidade de se doar, de ser generoso na doação, no serviço, na missão, sem deixar a missão pela metade, mas fazendo ela acontecer por completo, né? E Jesus é exigente nesse sentido, porque sabe que se não for assim, o reino de Deus que tem que se estabelecer em meio a um mundo que relativiza Deus e a própria fé, então fica difícil acontecer. Então, a missão e aqueles que agem como missionários devem agir à altura, digamos assim, da realidade de contradição em relação ao reino e à comunidade que precisa da evangelização, mas está mergulhada num certo secularismo, numa certa indiferença. Então, os missionários, para que de fato possam produzir frutos na missão, têm que ser realmente dedicados, têm que ser comprometidos, têm que dar testemunho, têm que ser coerente, têm que ser dedicado. Tem que ter a capacidade de desprendimento das coisas deste mundo. Tem que ter a capacidade de desprendimento até da sua própria vida. Renunciar às suas vontades, renunciar à família, renunciar a amigos para seguir o Senhor. Foi assim que Jesus agiu, né? E a sua própria família, num dado momento, vai achar que ele está fora de si, está louco, quando Jesus se dedica tanto ao reino de Deus, à missão, que não tem tempo quase nem para se alimentar. Então, o Evangelho vai dizer que parentes seus se aproximam e querem o agarrar, o levar, porque acham que está fora de si.
acham que está louco. O Evangelho afirma que o reino de Deus, o reino dos céus, é para aqueles que se fazem de loucos. De loucos no sentido de terem coragem, de terem disposição para assumir esta realidade em um mundo onde não está nem aí para as coisas de Deus. Nós vemos que o mundo valoriza mais as coisas que é do mundo, valoriza mais as realidades mundanas do que as realidades celestiais. Mas aqueles que são de Deus e que compreendem a lógica do Senhor e que o seguem, são justamente esses corajosos que se dedicam, que doam suas vidas e que fazem com que o reino de Deus vá de fato sendo continuado no mundo, estabelecido pelo Senhor e continuado por aqueles que nele acreditam e que por ele se empenha, se doa, para que possa continuar sendo uma realidade. Então, lá no Antigo Testamento encontramos esta vocação profética, assim corajosa, dedicada. O exemplo hoje vem de Elias e de Eliseu, mas no nosso tempo, podemos dizer, temos os santos de hoje, como hoje nós celebramos Santo Antônio e tantos outros. Lá no Antigo Testamento, aqueles que eram chamados pelo próprio Deus, porque se servia de alguém. No Novo Testamento, nós vamos ver que Deus, feito homem na pessoa do Filho, é aquele que chama, é aquele que inspira. E foi assim que ele agiu para formar a primeira comunidade cristã, assim podemos dizer, que é a comunidade dos apóstolos, que foram chamados e que, como nós sabemos, homens simples que se doaram para a vida do reino. Nós vamos perceber que para a missão, Deus não chamou pessoas que têm uma vida muito fácil. Porque quem tem a vida muito fácil, as facilidades nas mãos, muitas vezes não valoriza esse ter nas mãos uma vida fácil. Quem é que se doa realmente? Quem é que é corajoso? Aqueles que às vezes não têm uma vida fácil e que têm que lutar para prover a vida e o seu sustento. Não é à toa que os apóstolos eram pescadores. Tinham que passar a noite inteira no mar para prover o sustento de sua vida e de suas famílias. O profeta Eliseu, que nós encontramos aqui, chamado por Elias, é esse que está aí no campo a cuidar de bois. Também não é uma vida tão fácil. Às vezes escuto as pessoas que trabalham com gado falar que é uma luta constante. É uma luta constante para manter. Não é uma vida muito fácil. E assim, o reino de Deus precisa de homens corajosos, de homens que não deixem a missão e o serviço pela metade, mas que comece de fato e termine, que vá até o fim, que saiba de fato se doar. Foi assim também com o próprio Cristo, que é quem inspira essas vocações, que a sua vida também não foi muito fácil. E cresceu, viveu sua adolescência e sua juventude, o tempo de anonimato em Nazaré, justamente trabalhando com o seu pai na carpintaria. Então, consciente dessa realidade, o chamado, aqueles que chamam para a missão, também tem que reunir essas características, tem que reunir essas qualidades. Nesse tempo, no contexto desse evangelho que escutamos, as pessoas ousavam do juramento. Tudo tinha que colocar um juramento na frente. Mas Jesus vai colocar um basta nisso, porque ele vai, sobretudo, falando para os discípulos, para o cristão,
que tem a responsabilidade de ser sempre verdadeiro, de falar sempre a verdade. Então, se é alguém coerente que fala a verdade, para que recorrer a juramentos? Jurar é pecado, porque muitas vezes se recorre a Deus para poder ter crédito diante de algo que afirma, e às vezes isso que afirma não é nem verdade. Né? Quantas pessoas não juram diante de mentira para se afirmar como verdade? Então, Jesus diz, não se deve recorrer ao juramento, mas se falar a verdade, ter a capacidade de ser verdadeiro. E quando for preciso dizer sim, sim, mas quando for preciso dizer não, não. Né? E não se recorrer a juramento para se afirmar. Né? E, às vezes a gente encontra essa palavra na boca de muitos, né? Eu juro, quando quer afirmar uma realidade. E o Evangelho de hoje nos ensina, né? Jesus nos ensina que não se deve recorrer a juramento, mas se deve sim dizer a verdade. Cristo é a verdade, falou a verdade, foi preso e morto por falar a verdade. A vida cristã se afirma a partir da verdade. A vida do missionário se afirma a partir da verdade. Se não for verdadeiro, não pode ser um missionário segundo o coração de Cristo. A vida do cristão, que é um missionário por excelência pelo batismo, deve se pautar pela verdade. Então, não se deve recorrer a juramento para se fazer afirmações, mas ter o cuidado de ser verdadeiro naquilo que fala. Todos nós, de alguma forma, somos vocacionados de Deus. A primeira vocação que Deus nos chama a ter é a vida, a santidade. Depois de vida, termos vida, somos chamados à santidade. E o nosso batismo diz que nós somos selados com o selo da santidade, chamados a sermos santos. Mas a santidade, ela só se concretiza na vida de uma pessoa, de fato, só atinge a sua plenitude depois da morte. Quando se reconhece que o testemunho de vida desta pessoa, enquanto viveu no mundo, foi de fato coerente, foi de fato verdadeiro. Se levou uma vida de santidade, se assumiu a missão que o Senhor lhes deu. Então, o espaço da vida vai nos mostrar Santo Antônio, como os profetas da primeira leitura, o próprio Jesus com o seu testemunho, é um espaço para exercermos a missão que Deus nos confia. Qual é a sua? A minha é de ser padre, né? De zelar pelo sacerdócio, pela missão sacerdotal, aonde estiver. Qual é a sua? Né? Dentro da especificidade da sua vocação. E na origem, antes de você assumir uma vocação específica, saiba que você é um vocacionado à santidade. E com isso, de alguma forma, nem que seja sendo coerente na especificidade da vocação que Deus lhes deu, ser coerente, ser verdadeiro, ser santo. Se agirmos assim, nós vamos estar, então, sendo missionários do Senhor. Vamos estar dando uma resposta generosa ao Senhor, como deu Santo Antônio. Né? E é assim que Deus nos quer. É para isso que Deus nos chama, para sermos verdadeiros, para sermos coerentes. Então, assumamos a nossa vocação cristã, assumamos a nossa vocação à santidade. E a capacidade de ser verdadeiro na vida e diante da realidade, na especificidade da vocação, vai justamente concretizar a nossa santidade diante de Deus. E vai nos fazer dele receber um dia a recompensa, como Antônio recebeu a sua
como todos aqueles que se doaram pelo reino receberam a sua recompensa e o reconhecimento de Deus. Então, que o Senhor nos ajude, né? Aquela que foi modelo de vocação, Nossa Senhora, com o seu sim simples, doando sua vida inteira, possa interceder pela Igreja, por todos nós, por todos os cristãos, todos os missionários, para que saibamos a cada dia estarmos dando sim ao Senhor, estarmos sendo verdadeiro diante daquilo que precisamos fazer, que precisamos de fato ser, para afirmar como missionários do Senhor, como esses chamados a construir o reino de Deus. Então, tendo a capacidade de nos doar, de termos senso de pertença, né? Não dizer que amam a igreja, a missão, apenas na superficialidade, mas na profundidade do coração, tendo a capacidade de doar-se pelo reino, pela igreja, que é uma característica autêntica do reino de Deus entre nós, e de fazer aquilo que pode fazer para que possamos, de fato, nos congregar como essa igreja, como o corpo de Cristo, que tem essa missão no mundo. E Cristo está acima de nós e está a nos conduzir. Então, sejamos missionários. Peçamos a intercessão sempre da Mãe nessa missão que temos, para sermos autênticos, verdadeiros, para sermos corajosos e assumidores da vocação que Deus nos deu. Vamos apresentar ao Senhor as nossas preces. Digamos todos: atendei-nos, Senhor, por intercessão de Santo Antônio. Atendei-nos, Senhor, por intercessão de Santo Antônio. Concedei ao Santo Padre experimentar sempre o vosso auxílio no exercício de seu ministério, nós vos pedimos. Atendei-nos, Senhor, por intercessão de Santo Antônio. Por nossas comunidades, a fim de que cresçam no amor e no conhecimento da palavra de Deus, nós vos pedimos. Atendei-nos, Senhor, por intercessão de Santo Antônio. Enviai, Senhor, operários à vossa messe, e despertai vocações à vida religiosa e ao sacerdócio em nossas comunidades e famílias, nós vos pedimos. Atendei-nos, Senhor, por intercessão de Santo Antônio. Por todos os que carecem do alimento material e espiritual, para que sejam assistidos em suas pedimos. Atendei-nos, Senhor, por intercessão de Santo Antônio. Com certeza cada um tem uma prece a fazer ao Senhor. Então que façamos nossa prece pessoal por intercessão de Santo Antônio. E digamos: por intercessão de Santo Antônio, atendei-nos, Senhor. Tudo isso nós os pedimos, Senhor, por Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade do Espírito Santo. Amém. Ansioso por entender as coisas que tu me deste,
graças do amor. Eis o que eu venho te dar, eis o que eu ponho no altar. Toma, Senhor, que ele é teu, meu coração não é meu. Orai, irmãos e irmãs, para que o nosso sacrifício seja aceito por Deus Pai Todo-Poderoso. Receba, Senhor, por tuas mãos este sacrifício, para a glória do teu nome, para o nosso bem de toda a Santa Igreja. Deus de majestade, nós vos suplicamos que estas oferendas, em honra de vossos santos, manifestem do vosso poder, nos tragam os frutos da redenção. Amém. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Corações ao alto. O nosso coração está em Deus. Demos graças ao Senhor nosso Deus. É o nosso dever e a nossa salvação. Na verdade, é justo e necessário. É nosso dever e salvação, graça sempre em todo lugar. Senhor Pai Santo, Deus Eterno e Todo-Poderoso, por Cristo Senhor nosso. Vós nos concedeis a alegria de celebrar a festa de Santo Antônio. Fortaleceis a vossa Igreja com o exemplo de sua vida, o ensinamento de sua pregação e o auxílio de suas preces. Enquanto a multidão dos anjos e dos santos se alegra eternamente na vossa presença, nós nos associamos a seus louvores, dizendo a uma só voz: Santo, 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 Senhor Deus do universo, o céu e a terra proclamam a vossa glória. Hosana nas alturas. Bendito que vem em nome do Senhor. Hosana nas alturas. Na verdade, ó Pai, vós sois santo e fonte de toda santidade. Santificai, pois, estas oferendas, derramando sobre elas o vosso Espírito, a fim de que se tornem para nós o corpo e o sangue de Jesus Cristo, vosso Filho e Senhor nosso. Santificai nossa oferenda, ó Senhor. Estando para ser entregue e abraçando livremente a paixão, ele tomou o pão, deu graças e o partiu, e deu a seus discípulos, dizendo: Tomai todos e comei, isto é o meu corpo que será entregue por vós. Do mesmo modo, ao fim da ceia, ele tomou o cálice em suas mãos, deu graças novamente, e o deu a seus discípulos, dizendo: Tomai todos e bebei, este é o cálice do meu sangue, o sangue da nova e eterna aliança, que será derramado por vós e por todos para a remissão dos pecados. Fazei isto em memória de mim. Eis o mistério da nossa fé. Anunciamos, Senhor, a vossa morte E proclamamos a vossa ressurreição. Vinde, Senhor Jesus. Celebrando, pois, a memória da morte e ressurreição do vosso Filho, nós vos oferecemos, ó Pai, o pão da vida e o cálice da salvação. E vos agradecemos porque nos tornastes dignos de estar aqui na vossa presença e vos servir. Recebei, ó Senhor, a nossa oferta. E nós vos suplicamos que, participando do corpo e sangue de Cristo, sejamos reunidos pelo Espírito Santo num só corpo. Fazei de nós um só corpo e um só Espírito. Lembrai-vos, ó Pai, da vossa Igreja, que se faz presente pelo mundo inteiro, e ela cresça na caridade com o Papa Francisco, com o nosso Bispo Gilberto e todos os ministros do vosso povo. Lembrai-vos, ó Pai da vossa Igreja. Lembrai-vos também dos nossos irmãos e irmãs que morreram na esperança da ressurreição. Lembrando a alma do Monsenhor Ágil Moreira,
de todos os que partiram desta vida, acolhei-os junto a vós na luz da vossa face. Lembrai-vos, ó Pai, dos vossos filhos. Enfim, nós vos pedimos, tende piedade de todos nós, e dai-nos participar da vida eterna, com a Virgem Maria, Mãe de Deus, com São José, seu esposo, com os santos apóstolos, com Santo Antônio, e todos os que neste mundo vos serviram, a fim de vos louvarmos e glorificarmos, por Jesus Cristo, vosso Filho. Concedei-nos o convívio dos eleitos. Por Cristo, com Cristo e em Cristo, a vós, Deus Pai Todo-Poderoso, na unidade do Espírito Santo, toda honra e toda glória, agora e para sempre. Amém. Rezemos com amor e confiança a oração que o Senhor Jesus nos ensinou. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Livrai-nos de todos os males, ó Pai, e dai-nos hoje a vossa paz. Ajudados pela vossa misericórdia, sejamos sempre livres do pecado e protegidos de todos os perigos, enquanto, vivendo a esperança, aguardamos a vinda do Cristo Salvador. Vosso é o reino, o poder e a glória para sempre. Senhor Jesus Cristo, disseste aos vossos apóstolos: eu vos deixo a paz, eu vos dou a minha paz. Não olheis os nossos pecados, mas a fé que anima a vossa igreja. Dai-lhes, segundo o vosso desejo, a paz e a unidade. Vós que sois Deus com o Pai e o Espírito Santo. Amém. A paz do Senhor esteja sempre convosco. O amor de Cristo nos uniu. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, Eu sou a luz do mundo. Quem me segue não andará nas trevas, mas terá a luz da vida. Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Senhor, eu não sou digna que entreis em minha morada, mas dizei uma só palavra e serei salvo. Procuro abrigo nos corações, de porta em porta desejo entrar. Sou quem me acolhe com gratidão, faremos
refeição. Se alguém me acolhe com gratidão, faremos juntos a refeição. Eu nasci pra caminhar assim, dia e noite vou até o fim. O meu rosto forte sol queimou, meu cabelo velho já molhou. Eu cumpro a ordem do meu coração, procuro abrigo nos corações. De porta em porta desejo entrar. Se alguém me acolhe com gratidão, faremos juntos a refeição. Se alguém me acolhe com gratidão, faremos juntos a refeição. Vou batendo até alguém abrir, não descanso, amor me faz seguir. É feliz quem ouve a minha voz, que abra a porta, entro bem veloz. Eu cumpro a ordem do meu coração, procuro abrigo nos corações. De porta em porta desejo entrar. Se alguém me acolhe com gratidão, faremos juntos a refeição. Se alguém me acolhe com gratidão, faremos juntos a refeição. Procuro abrigo nos corações. De porta em porta desejo entrar. Se alguém me acolhe com gratidão, faremos juntos a refeição. Se alguém me acolhe com gratidão, faremos juntos a refeição. Oremos. Ó Deus, esta comunhão nos prepare para as alegrias eternas, merecida por São Santo Antônio, como fiel dispensador dos vossos mistérios. Por Cristo nosso Senhor. Amém. Agradecemos a companhia daqueles que participaram conosco desta celebração, sejam aqui na igreja ou nos acompanhando pelo Facebook da paróquia. Amanhã, domingo, dia do Senhor, a nossa celebração continuará sendo neste horário das 18 horas. 18 horas. Nós cumprimentamos, e lamentamos, cumprimentamos a comunidade de Santo Antônio, lá do Baixo Rio Grande. Lamentamos não poder ter tido a festa lá, que é justamente de Santo Antônio, por conta desta realidade que estamos vivenciando, Mas não percamos a nossa fé e nem o entusiasmo, e aguardemos o momento oportuno para poder celebrar, como de costume, a festa do padroeiro da comunidade. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Por intercessão de Santo Antônio, Imaculado Coração de Maria, abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e o Espírito Santo. Amém. Vamos em paz e que o Senhor vos acompanhe. Graças a Deus. Quando o dia da paz renascer, quando o sol da esperança brilhar, eu vou cantar.
se encherem de pão, eu vou cantar. Quando os muros que cercam jardins destruídos, então os jardins vão perfumar. Vai ser tão bonito Se ouvir a canção cantada de novo, no olhar do homem a certeza do irmão, reinado do povo. Vai ser tão bonito Se ouvir a canção cantada de novo, no olhar do homem a certeza